trabalho, que Deus continue abençoando. Uma alegria rever o amigo, o pastor Hudson, também nosso irmão Márcio Xavier, está ali. Que Deus abençoe aos amados irmãos, todos obreiros, Deus continue abençoando este campo eclesiástico, possa continuar prosperando para a glória de Deus. Sem mais demora, quero mais uma vez convidá-los a abrir a vossa Bíblia no texto escolhido para estar regendo esta escola bíblica de obreiros e membros. Vamos, 1 Timóteo 4,13. Mais uma vez, eu creio que os irmãos ainda não estão fastiados deste assunto, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. E se tivéssemos continuidade desta escola, eu creio que cada um que vem, Deus dá uma revelação, Deus dá algo dentro desta palavra, porque esta palavra é viva e eficaz. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Podeis tomar o vosso assento, com coração aberto e ouvidos atentos ao que Deus tem ao nosso coração. Eu disse aos irmãos ontem que, na pressa, já saindo, havia deixado a Bíblia que sempre uso ali na nossa sede, e já estava em cima da hora para vir, e eu peguei uma Bíblia lá, falei, vou levar esta bonita aqui. Chegando aqui, vi que ela está no espanhol, mas é a riqueza do Evangelho de Cristo. Louvamos a Deus pela Bíblia, pois no Japão os japoneses podem ler a Bíblia hoje no seu idioma, na China e em outros países, eles têm o acesso a esta lei sagrada, a este bendito livro. E aqui nesta tradução diz assim: entretanto, que foi, ocupa-te em la lectura, em la exortación, em la ensinança de la palavra. Aumenta um pouquinho, e, como diz, estende um pouquinho a nossa linguagem, o nosso idioma. Esta Bíblia é um presente que recebi do pastor Sérgio Nunes ali no Paraguai, onde estivemos algumas vezes cooperando. A palavra de Deus, nesta noite, vem ao nosso coração para meditarmos sobre o valor da doutrina, o valor do ensino da palavra. A verdadeira doutrina, ela é o antídoto para combater, é o antídoto para neutralizar o efeito do falso ensino e dos falsos mestres, porque só existe o falso ensino porque existem os falsos ensinadores ou os falsos mestres. Para identificarmos o que é falso, precisamos conhecer, ter o conhecimento do que é verdadeiro. Se não conhecemos o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino, não temos como refutar, como rejeitar, recusar o falso ensino. Por isso, o nosso dever em ocupar o nosso coração, a nossa mente, na leitura da palavra de Deus.
intensificar o nosso conhecimento. A busca pelo conhecimento é uma necessidade. Por isso nós vemos aqui o apelo do apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: persista em ler, persista, insista, seja persistente na leitura, na ocupação da leitura, porque a falsa doutrina é como um câncer que corrói. Muitas das vezes, sutilmente, ele corrói por dentro, pelos bastidores, às vezes de forma imperceptível, e enfraquece a igreja no sentido local e até a igreja no sentido espiritual e universal. E nós precisamos estar sempre atento com a palavra de Deus em nosso coração, fazendo como o salmista, escondendo a palavra no coração para não pecarmos contra o Senhor nosso Deus. A igreja deve estar sempre atenta aos falsos ensinos e aos falsos ensinadores. A igreja deve ser uma combatente ferrenha dos falsos ensinos. Assim como Paulo ensinou a igreja nos dias dos apóstolos, no seu início, ainda hoje precisamos insistir em defender a nossa fé cristã. Nunca tivemos tempos tão difíceis para pastorear, porque às vezes passamos aqui 1 hora e meia num culto, mas as heresias hoje estão bem maiores, atuando com mais intensidade do que nos dias passados, porque hoje nós temos um celular, um Facebook, um Instagram nas mãos, e as heresias estão sendo disseminadas com muita rapidez, de forma que muitos que acham que podem viver e sobreviver, vindo à igreja esporadicamente, às vezes passam dias e horas comendo um alimento estranho, contaminado pela internet. São os desigrejados ou quase desigrejados, aqueles que participam dos cultos de ceia mensalmente, mas não têm interesse pelo estudo, pela escola dominical, pelos cultos de ensino de doutrina. E pensam que conseguem sobreviver, e quando o obreiro chama para a responsabilidade, ele diz: eu estou bem do jeito que estou. E muitos estão com o nome de que vive, mas estão morrendo espiritualmente. A alma está faminta, o coração está vazio de Deus. E às vezes eles querem que Deus e o pastor da igreja faça tudo para promover bênçãos, milagre e tudo que ele precisa. Mas o que a palavra de Deus não fizer na vida da igreja, na vida do crente, nada e ninguém mais poderá fazer. Portanto, deixamos esta observação. Os falsos mestres são os promotores do falso ensino e devem ser combatidos e confrontados, nunca, jamais aplaudidos ou admirados por qualquer cristão, por qualquer servo de Deus. Há muita gente batendo continência para os falsos ensinadores, para os falsos mestres. Estamos vendo tanta coisa acontecendo. Em nome de Deus, em nome de uma cultura, em nome da pós-modernidade, nós temos presenciado constantemente muitas coisas chegando de maneira sutil no meio da igreja. Mas graças a Deus que ainda tem homens de Deus que mostra para a igreja o perigo, adverte a igreja dizendo: isto contamina, isto é mal, isto não é bom. Já tem igreja por aí fazendo arraiá gospel. Já tem gente por aí nesta temporada de junho e julho
pintando o dente de preto, com chapéu de palha na cabeça, calça rasgada. Tem o culto country, tem a balada gospel, e tudo isso são doutrinas estranhas que vão infiltrando no meio da igreja. Mas a palavra é a lâmpada que ilumina, a palavra é o antídoto que mata, que sufoca esta ação do adversário na atualidade. Mas quando a igreja perde o sentido do valor, da importância, pela sã doutrina, pela palavra sadia, ela começa a achar que isto é normal, que não tem nada a ver. E tem gente que às vezes reclama, que às vezes o pastor não traz uma nova forma de culto, uma inovação. Mas enquanto tivermos com a palavra, que é a bússola, que é a lâmpada para os nossos pés, com certeza este mal não vai chegar em nossa igreja, em nossa Assembleia de Deus. Porque tem alguém velando, tem alguém cuidando, tem alguém na torre de vigia, detectando o que é estranho. Porque se dormirmos, o inimigo vai semear a semente daninha no meio da lavoura de Deus, da plantação do Senhor. Que Deus nos guarde. O grande problema da atualidade é que muitos cristãos, ao invés de refutar, estão tornando-se admirador e até praticante destes falsos ensinos. O falso é muito perigoso, porque é muito parecido com o verdadeiro. O falso é muito parecido, às vezes, com o verdadeiro. Há uma linha divisória muito estreita, muito pequena, para conseguirmos identificar. Porque, às vezes, o falso vem com a ideia, vem vestida como se fosse verdadeira, como se fosse original. E nós temos que tomar muito cuidado com as imitações, porque nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Eu, meditando nesta passagem, confesso aos irmãos que havia preparado outro assunto sobre o perfil do líder cristão, mas o coração fechou e eu disse: Deus, dá-me uma palavra para continuar o assunto. E passei algumas horas num lugar muito bem reservado ali, que ficamos muito bem acolhidos. E nesta manhã, meditando nisto, me veio então ao coração esta palavra: devemos ter cuidado com as imitações, porque nem tudo que parece é verdadeiro, é real. E me veio então uma lembrança de um certo dia, morava em Dourados, e fui ao Paraguai fazer umas compras, como é comum para quem mora ali por perto. E eu fui ali ao Paraguai e comprando algumas coisas. E lá, se não tiver cuidado, você deixa até o carro lá, porque você vê tanta coisa baratinha, perfume. E muitas vezes eles te mostram uma coisa, até faz você cheirar um perfume, e você diz: esse é do bom. Daqui a pouco você compra um puro álcool. Quando chega em casa, só arde, só queima a pele, não perfuma nada. E eu comprei ali, passei e vi uma cartela de Presto Barba, daquele amarelinho parecendo bique. E eu disse: eu vou aproveitar a promoção. Quanto que é? R$25. Era 25 Presto Barba. Ele disse: mas não está caro não. Ele disse: eu faço por 20. Eu vi, o negócio está fácil, né? E baixou o preço para 15. Eu disse: vou levar. Paguei R$15 e diz: hoje ganhei dinheiro, né? Saí todo faceiro, fui numa loja ao lado, o cidadão me viu com aquela cartelona de Presto Barba na mão. E ele disse: comprou aonde? Comprei na rua. Quanto pagou? 15. Ele falou: aqui eu tenho por 12. Eu disse: já perdi dinheiro. Fiquei triste. Fui para casa. E quando cheguei em casa, que eu fui tirar a barba, irmãos, puxava a lâmina, saía com raiz e tudo. A barba não saía. A lágrima descia. E eu tive que jogar aquilo tudo fora. Mas antes de jogar, eu fui dar uma olhadinha no nome. Mas não é Presto Barba. Não era Presto Barba, era Prestobac. Quase igual, a cor era igual. E pensando nisto, quantas das vezes na vida cristã nós somos iludidos com facilidades, com o evangelho da promoção, o evangelho que está na banca. Aqui
você pode tudo, vem para cá. Aqui não tem problema, não tem restrição, proibição. Aqui vale tudo, aqui pode tudo. Ninguém vai te reprimir, ninguém vai colocar regra. Você faz aqui as suas regras. E muitas vezes tem gente sendo enganado por estas falsas propostas, apegando-se a algo que aparentemente vai conduzir ao céu. E um certo cidadão me perguntou: pastor, se eu estou em uma igreja aonde meu pastor não ensina a verdade, aonde lá eu posso fazer de tudo e ninguém me proíbe, eu vou ser salvo? E na hora o Espírito de Deus me fez lembrar de um versículo. Eu disse a ele: a Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, o que acontece? Ambos cairão na mesma cova. Então não tem desculpa, porque o caminho para o céu, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho para o céu. Então tem gente que está se perdendo, alguns por falta do conhecimento, outros porque querem a facilidade, não querem o sofrimento, não querem a renúncia, não querem o compromisso com Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Deus não trabalha com imitações, Deus não trabalha com pirataria, Deus não trabalha com paralelos, Deus trabalha com original. Aleluia. Deus é a fonte da verdade. Deus é o Deus verdadeiro. Sua palavra é verdadeira. Seus ministros são verdadeiros. O culto ao Senhor é um culto verdadeiro. A casa de Deus é uma casa verdadeira. Aqui é o lugar da verdade. Jesus sempre pregava e dizia: em verdade vos digo. Na verdade vos digo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo se preocupava e se preocupou com os efésios. Por isso ele investiu na estrutura psicológica, espiritual e ministerial do seu filho na fé de Timóteo, para que pudesse defender com garra, com firmeza, defender dos falsários da palavra de Deus. Há muitos falsários, alguns deles é até fácil de identificarmos. Mas o perigo é aquele falso que vem com aparência de verdadeiro. É aquele que vem, te abraça, te chama de irmão e diz: eu também sou pastor, eu também sou mestre, eu tive uma revelação de Deus. Isto aí é coisa do passado. As coisas hoje já não é mais assim. Os tempos mudaram e assim por diante. Eu descobri alguma coisa. Isto aí é quando eu não tinha conhecimento. Então hoje as coisas modernizaram. Aí está o perigo. Paulo diz assim aos Gálatas, que ainda que viesse um anjo do céu anunciando outro evangelho, além daquele que ele havia anunciado, deveria ser refutado e considerado anátema, ou amaldiçoado ou maldito. Por isso o crente precisa ter convicção. Paulo sabia de quem ele havia recebido a palavra, e ele pregava com firmeza, com convicção, ainda que exortando, ensinando, mas os irmãos perseveravam na fé e obediência a Deus e a sua palavra. Os falsos mestres em Éfeso erravam ensinando histórias paralelas, ensinando lendas que eram ensinadas por antigos rabinos hebreus. E aí vem o apóstolo Paulo, os identifica, mas Paulo, já no final da sua caminhada, do seu ministério, ele percebe que a igreja em Éfeso corria perigo, porque os homens que lá estavam precisavam de um preparo, de uma capacitação, e ele investiu no jovem Timóteo, aquele que em tenra idade, na sua juventude, demonstrou aptidão ministerial, e ele foi combater os ensinadores,
sobre as observâncias das leis, as guardas dos dias e assim por diante. Todavia, a palavra de Deus, advertindo naqueles dias, é a mesma que adverte nos dias de hoje. Porém, o problema hoje é outro. Os falsos ensinos e falsos ensinadores, às vezes ele chega camuflado, chegam como agentes secretos do inferno, para tentar infiltrar a falsa doutrina de maneira sutil no seio da igreja de Deus. Às vezes, na área dos departamentos de criança, com os jovens. Então nós devemos estar sempre atentos. Os irmãos já observaram, já viram, já ouviram notícia de que lá fora estão preocupados com as crianças e estão tentando infiltrar até professores e professoras disfarçadas nos departamentos infantil, que é a base e o futuro da igreja local. E nós temos que estar sempre atentos, tendo muito cuidado, porque daqui a pouco as crianças começam a trazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes daquilo que nós aprendemos. Por isso, nós temos a necessidade e o dever de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Professores estejam preparados para combater, para ensinar e encher as crianças de Bíblia, porque lá na escola, amanhã, eles poderão ser atacados, ser influenciados, ser muitas vezes assediados pelos falsos ensinadores. E eles, tendo a palavra de Deus no coração, eles vencerão esta sutileza, esta maneira sutil e sorrateira do adversário de deturpar o evangelho de Cristo. Às vezes este falso evangelho chega camuflado, com uma nova roupagem, com uma revelação, e às vezes até passa desapercebido. E eu, observando aqui, neste texto, eu estava pastoreando não faz muito tempo. Estava num culto, dirigindo um culto. E alguém conhecido nosso estava lá ministrando a palavra. E eu fiquei preocupado. Ele soltou um negócio. E eu fiquei preocupado. Ele trouxe a palavra num culto de ceia. E ele disse assim, que o pecado é a doença, mas a ceia do Senhor é o remédio. Então o crente, independente de estar em pecado ou não, ele deve tomar a ceia. E eu creio que, meu pastor, nós não aprendemos assim. Não. Algumas coisas mudaram. Antigamente nós tínhamos o culto de membros, os irmãos vinham, pediam perdão. Algumas coisas mudaram. Hoje temos os gabinetes, os irmãos atendem. Mas eu fiquei preocupado com aquilo, e os obreiros assim olharam para mim, né? Depois, na terça-feira, eu tive que ir lá fazer igual meu pastor dizia. Alguém prega no domingo, às vezes tem hora que a gente tem que chegar assim, igual pega na mão da criança assim e dizer, solta isso aí, né? Joga fora. Isto é veneno. Por quê? Depois eu ainda fiz uma ponderação com muito cuidado, para não chocar. Mas eu fui ler o que Paulo diz aos Coríntios. A leitura da ceia diz, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por que Paulo disse que precisamos examinar? Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E estes ensinos estão aí em alguns cursos teológicos, em algumas faculdades e nos púlpitos. E às vezes chega de maneira sutil nos púlpitos de nossas igrejas. E nós precisamos estar atento, ouvido atento, preparado para nós combatermos isto. Porque daqui a pouco nada mais tem problema. E tem muita gente morrendo, muita gente em crise física e espiritual. Eu estava em um campo onde um irmão procurou o pastor anteriormente e
foi lá para tratar um assunto confidencial. Ele havia falhado na caminhada. E o pastor disse: não, só não vem no culto da ceia, no próximo o senhor já pode vir e pode tomar ceia. E aquele irmão sentiu que não foi tratado, já bem idoso, e ele estava muito doente, e mandou me chamar, e diz: eu quero conversar com o pastor. Aconteceu assim, assim, e já faz tempo, de lá para cá eu não consigo dormir direito, eu não tenho paz, eu perdi a alegria, estou entrando em depressão, porque aconteceu assim, assim. O pastor diz: não tem problema não, só não vem numa ceia, na outra pode vir. E assim, ele se sentiu que não foi tratado, não foi curado. E eu disse: ó irmão, eu aprendi assim, assim. Passei para ele a forma que nós trabalhamos, que nós aprendemos. E ele aceitou, ficou ali uns 3 meses afastado. Oramos por ele. Eu disse: o irmão vai sentir paz no seu coração. Sentindo paz no seu coração, nos procure. Foi nesta data, ele nos procurou e disse: pastor, estou alegre com Jesus. Estou dormindo bem, estou curado, pastor. Estou curado. E aquele irmão até hoje, ele vive. Está feliz, aquela depressão foi embora. Porque, irmãos, a palavra de Deus não mata. A palavra de Deus não dispersa ninguém. A palavra de Deus, ela nutre, ela cura, ela dá firmeza espiritual. Então, devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado. Hoje, o problema é outro. É esta situação que vai acontecendo do pecado chegar de maneira, ou o mal chegar de maneira sutil no nosso meio, e não conseguimos identificar, mas temos que estar com a lâmpada da palavra, que é a palavra, acesa. Desprezavam o que Paulo ensinou. Aos coríntios ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso, Paulo está preocupado com o futuro da igreja em Éfeso e está dizendo: persiste em ler. O nosso tempo de leitura define ou definirá o nosso preparo para refutar, para combater as heresias. Por isso, persiste em ler. É preciso preparo. Hoje nós temos muitas coisas, muitas ocupações. Temos muitas coisas, estamos com o nosso tempo, a nossa agenda está corrida, o nosso tempo está muito corrido. Nós temos aí que olhar a mensagem do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Messenger, e parece que o tempo para a leitura está cada dia mais difícil. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Cada dia parece que estamos perdendo aptidão para com a palavra de Deus. Quando se fala em campanha de libertação, da vitória, da chave do carro, da prosperidade, quando fala daqueles que vêm para revelar, o lugar, fica a gente pendurado até pela janela da igreja. Mas quando fala que é ensino, que é estudo, que é Bíblia, até para convidar um pregador. Outro dia o irmão falou: pastor, quem a gente convida para a festa? Eu disse: irmão, convidar o irmão fulano e tal. Mas aquele lá, ele só prega a Bíblia, né? Mas o que você quer mais do que Bíblia? Ele só prega a Bíblia. Mas o que você quer mais do que a Bíblia, meu filho? Porque se pregar a Bíblia, não, tem que vir alguém que vire piruleta, dê dente de ouro, faça prodígio e muitas das vezes revele identidade. Você conhece o nome da sua identidade, do seu CPF? Eu sei, o meu eu sei, não precisa ninguém me revelar. A placa do meu carro eu já sei, não preciso de ninguém para me revelar. Mas o povo está em busca de coisas, novidade. Aí está o perigo. Quando a palavra é desprezada, quando a palavra é rejeitada, quando a palavra é trocada por outras coisas, aí está o perigo. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, aleluia, a guardarmos a sua palavra em nosso coração. Que Deus nos ajude, persiste em ler. Temos muitas coisas roubando nosso tempo, a mídia em geral, o passatempo. Cuidado com o passatempo, cuidado com o lazer. É muito bom, é necessário o lazer, mas nós temos que ter o cuidado, sermos moderados, cuidadosos. Paulo diz a Timóteo: além de ensinar, exortar também. A exortação sem palavra
não será bem aceita ou bem recebida. Ao invés, de mudança, vai provocar ira, revolta, ressentimento. Então, sempre que vamos exortar alguém, o nosso manual é a palavra de Deus. Sem palavra, não dá para suportar uma exortação. O crente fica nervoso, sai da igreja bicudo, cara feia, porque às vezes é confrontado. Mas quando a palavra vem junto com a exortação é pela palavra, o crente chora e diz igual o salmista: a tua vara e o teu cajado me consola. Hoje eu apanhei gostoso, saí da igreja com o corpo e o coração ardendo, mas como é bom ouvir a tua palavra. A palavra vivifica, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra renova, a palavra restaura, a palavra cura, a palavra liberta, aleluia. A palavra confronta com o nosso erro, com o nosso pecado. Espírito de Deus, não nos deixe faltar a palavra em nossos cultos, em nosso coração. Ajude-nos, Espírito Santo, a amar a tua palavra, a viver a tua palavra, ó Espírito Santo de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Hoje temos muitos homens que estão cheios do conhecimento, mas às vezes esquecem-se de aplicar a palavra no seu coração para moldar a sua vida. Que Deus nos ajude. Hoje temos muitas coisas que roubam a palavra de Deus em nosso coração, e nós temos que estar sempre blindando, bloqueando esta ação do inimigo. A exortação de Paulo a Timóteo diz: exorte. Exortação sem palavra não é fácil de ser recebida. E eu coloquei aqui uma observação, que a palavra de Deus, a exortação com a palavra, é como o serviço ou o trabalho de um funileiro, que vai trabalhando, tirando os riscos de um automóvel. Às vezes passa uma massinha, mas ele não pode vir com a lixa no seco, para ficar uma pintura bem feita. Ele vai com água e uma lixinha fina, vai tirando, aperfeiçoando, e assim. Então, se aplicarmos a palavra sem a graça, ou a exortação sem a graça, sem a palavra, ela não vai produzir o mesmo efeito. Que Deus nos ajude a termos sempre a graça de exortar. Aquele que exorte, exorte com o quê? Com amor. Precisamos exortar com amor, chamar a atenção como o pai chama de um filho e diz: meu filho, estou lhe dando esta bronca, mas é para o teu bem. Entenda que eu não quero que você se perca. Entenda que eu não quero que você se desvie do caminho da verdade. Às vezes, a princípio, a exortação, diz o escritor da Epístola aos Hebreus, no primeiro momento não parece ser de gozo, mas depois ela produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. Então é importante a exortação. Porém, quem exorta precisa ter uma vida ilibada, exemplar. Porque às vezes há aqueles que querem exortar, mas o testemunho e o modo de vida não condiz com aquilo que ele está exigindo. É como aqueles que dizem: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas a Bíblia diz diferente: assim falai, assim procedei. Assim falai, assim procedei. O exemplo, ele fala mais do que a palavra. Ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na fé, na pureza e na verdade. A igreja em Éfeso não se reunia em uma congregação grande, uma igreja grande como esta. Eram várias congregações.
às vezes em casas dos irmãos, e se tornaram diversos pontos de pregação na cidade de Éfeso. E aí então a importância e a necessidade de Timóteo escolher homens capazes de estar atendendo aqueles pontos de pregação. Era necessário que Timóteo escolhesse homens maduros, não poderiam ser meninos na fé. Deveriam ser homens de grande exemplo para estar atuando, porque um pastor não consegue estar em todos os lugares, todos os cultos. Já ouvimos aqui que este campo tem cerca de 16 igrejas. Estou atendendo ali 12 congregações. Eu não posso estar lá, mas eu tenho os companheiros para estar atendendo aqueles trabalhos. E eles estão desempenhando ali a tarefa. Aí de vez em quando acontece de precisar, de trocar um obreiro, de substituir alguém. E hoje, irmãos, às vezes alguém olha e diz: para que tanto obreiro na igreja? Não sei o que acontece aqui, mas onde eu tenho passado em alguns lugares, parece que temos tanta gente, mas quando procura alguém, um tem um problema, tem uma dificuldade, outro tem outro. E às vezes o pastor se sente sem condições de fazer uma substituição, porque às vezes tem bastante gente, mas não está disponível. Que Deus nos ajude a ter sempre companheiros. Eu já disse ontem aqui, da minha origem, do meu Barnabé, meu pai na fé, pastor Jeová, que já dormiu no Senhor. Volta e meia, eu estava em Douradina, quase 35 quilômetros, 40 quilômetros de Dourados. Fiquei lá quase 14 anos. E volta e meia ele dizia: meu filho, você não tem um obreiro lá para me arrumar? Eu estou com uma congregação tal, precisando. Eu cheguei a ceder ali para ele uns 2 ou 3 obreiros para algumas das congregações. E ele diz: Deus tem lhe abençoado, você tem feito companheiros. Que Deus dê esta graça a cada um dos irmãos, a fazer companheiros e a ser companheiros, para que quando o pastor, depois de orar, dizer: eu preciso de você, você possa cantar como as irmãs cantam: eis-me aqui, estou disponível. Mas tem gente que canta, mas quando o pastor precisa, ele diz: vamos, ele diz: eu não, chama outro, né? Manda outro, eu não posso. Às vezes nós não estamos disponíveis, estamos apenas vinculados. Sabe quando você deposita um cheque no banco, coloca lá 10 mil reais no cheque, aí no outro dia cedo você está precisando, vou lá sacar, o dinheiro está lá, aparece no extrato, mas você não pode sacar porque está vinculado. Tem que esperar o tempo de compensação. Tem gente que está assim na igreja. Deus te chamou, te escolheu, mas quando chega a hora de você lançar a mão na obra, você diz: eu não estou disponível. Coloque outro lugar, manda a irmã Mariazinha, porque ela está mais pronta do que eu. Leva ele, chama ele, coloca ele. Eu não dou conta, eu tenho meu trabalho. O tempo está passando, a idade está chegando. Não espere que aconteça contigo como aconteceu com um obreiro, diácono que congregou comigo por muito tempo. Posso dizer que foi um dos que ajudou meu pai no início da caminhada. Ele estava já com 78 anos, e aí deu um problema na vista, entrou uma depressão, ele tentou até se suicidar, cortar o pulso, tentou cortar o pescoço, tomou o veneno de rato. Com esta idade, a depressão entrou no coração dele. E aí eu fui lá um dia visitar ele, orar por ele. Oramos por ele, ele disse: pastor, ora por mim. Ora para Jesus me curar, porque eu quero fazer a obra. E aquilo me cortou minha alma, meu coração. E disse: será que ele fez quando ele poderia ter feito? Eu ainda quero fazer a obra, eu quero trabalhar. Hoje você está com as pernas fortes. Deus tem te dado veste, pão, trabalho. Tem te dado casa, amigos e oportunidade para você servir a Deus nesta cidade, neste tempo. Não é ir lá para a China, é aqui em Jerusalém. E Deus está contando contigo. Há um trabalho para te fazer. Não adianta se esconder, porque desculpa não convence a Deus.
Nenhum álibi, nenhuma desculpa pode convencer aquele que te salvou, te tirou do monturo, te tirou do lixo e te comprou por alto preço. Não foi por preço de banana, não. Foi por alto preço. Ele te comprou, te escolheu. Você está no meio da multidão, mas o Senhor está dizendo: eu te escolhi. Pode alguém dizer: mas ele, ela, Senhor, mas por que tem tanta gente melhor? Deus não está procurando o melhor, está procurando homens que se dispõem, mulher que se dispõe em fazer a sua obra. Não é tempo de cruzar os braços. O teu coração está pulsando, está batendo. Ontem falamos aqui, eu sinto mais uma vez pelo Espírito de Deus que Deus está com pressa de que alguém arregace as mangas e diz: eu quero estar na frente da batalha. Timóteo estava doente, mas mesmo assim cumpriu a sua missão. Paulo tinha limitações, tinha enfermidades, tinha espinho na carne. Ele orou por 3 vezes, mas Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesta fraqueza que Deus quer te usar. Eu estou fraco, o Deus forte vai pegar na tua mão. O Deus forte te conhece. Ele conhece, aleluia, conhece tudo ao teu respeito. Aleluia. Tem bênçãos que vão ser destravadas na tua vida quando você se entregar, se render. Em coisas dos céus para ser derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa. O diabo já tentou te matar, o diabo já tentou acabar contigo, te levar à loucura, à depressão, mas Deus tem te preservado, Deus tem te guardado, Deus tem te conservado em vida, Deus tem te dado livramento. O inferno não vai ganhar esta batalha, o inferno não vai sobreviver ao que Deus tem para a tua vida. O diabo não vai deter, não vai impedir, não vai atrapalhar. É só você. Se você disser: eu não quero, Deus respeita a sua decisão, porque Ele te deu capacidade de decidir, te deu livre-arbítrio. Se você disser: eu não quero nada com nada. Eu fiquei triste outro dia, quando um obreiro dizia, foi fazer uma campanha, uma promoção na igreja, e alguém disse: se vira, faça vocês, eu não vou botar a mão em nada. Eu disse: ela perdeu uma oportunidade de servir, de trabalhar na obra de Deus, de fazer um trabalho para o Senhor. Os irmãos, eu estou percebendo, sentindo um clima gostoso aqui, nesta noite, nesta escola bíblica. Eu sinto que Deus está restaurando soldados que já encostaram a armadura, que já encostaram as ferramentas, que já disseram: eu não vou fazer mais nada, eu vou só apenas seguir a igreja, eu vou fazer como Pedro, vou acompanhar de longe, eu não quero mais me envolver, porque é tanta pedrada, é tanto obstáculo, é tanta luta. O inferno levantou-se contra ti para te parar, mas nesta noite a mão poderosa do Senhor está dizendo: eu ainda não rasguei o meu plano contigo, eu ainda não cancelei o meu projeto, não rasguei a minha meta que tenho com a tua vida. Eu te comprei, te escolhi, te chamei desde o ventre de tua mãe. O teu nome está gravado na palma da minha mão. Eu sou Deus que velo, que revelo, que conheço o profundo, o oculto, e te vi aqui esta noite. Chega de desculpa, chega de fugir, chega de desculpa, chega de se esquivar. Deus te encontrou aqui esta noite e diz: eu não terminei o que comecei através de ti. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Oh, aleluia. Eu preciso adiantar. A hora já me manda parar. Aleluia. 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 Timóteo tinha motivos para estagnar. Poderia usar a enfermidade como desculpa e dizer: não dá, apóstolo, eu vou cuidar da minha saúde. Mas ele foi até o final, preso, torturado,
e morreu como mártir, deixando-nos um conselho, deixando-nos um apelo, o mesmo apelo que ele recebeu do apóstolo Paulo. Ele repassou, ele transmitiu novamente. Eu só vou ler, citar aqui estes obreiros que estavam ingressando-se no ministério, que precisavam para ser os instrumentos de Deus para cuidar daquelas inúmeras congregações. Eles deveriam ter algumas qualificações que os irmãos já conhecem, decor e salteado. Mas eu quero só recapitular. Eles deveriam ter estes perfis: marido de uma só mulher, vigilante e sóbrio, homem de bom relacionamento, tanto na igreja como fora da igreja. Deveriam ser homens hospitaleiros, deveriam ser aptos para ensinar, não poderiam ser dados ao vinho, beberrão. Deveria ser um homem calmo e controlado, não poderia ser avarento, não poderia ganhar R$1.000 e vou dar 20 de oferta na igreja. Tem muita gente fazendo isso por aí. Aqui eu não sei se deve. Às vezes ganha R$2.000 e dá um agradinho para Jesus de R$10, só para o nome dele aparecer na leitura. Que Deus nos guarde. A avareza é pecado e Deus reprova. Bom administrador da família não deve ser novo convertido, menino na fé. E deve ter bom testemunho dos que estão de fora. Aqui dentro não é tão difícil, mas lá fora é o que Deus espera de nós, bom testemunho. Jesus quis saber o que o povo diz ao meu respeito. Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que o povo está falando de mim aí por fora? Dizem que tu és Elias, que tu és João Batista, dizem que tu és um dos profetas. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam ao meu respeito? Aí Pedro, pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esta realidade, nós precisamos saber que alguém está acompanhando nossos passos, o nosso testemunho. E Deus está procurando pessoas que estejam prontas para cumprir com a tarefa, com a missão por Ele outorgado. Deus está procurando pessoas disponíveis, pessoas como Paulo, pessoas como Timóteo, pessoas como Lucas, que resistam até o final. Como já disse ontem, todos abandonaram o apóstolo na prisão. No momento da sua partida, ele disse: só Lucas ficou comigo. Que estejamos prontos a cumprir a vontade do Senhor, independente das nossas limitações, das nossas dificuldades. Tudo que Deus quer, tudo que Deus procura, tudo que Deus espera, são pessoas disponíveis para servir a Ele. Eu me limito aqui, mas eu quero nesta noite, no final desta escola bíblica, eu quero orar por você. Você que ouviu Deus, você que ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, chegou ao teu coração. E você sabe que você é um semeador, é uma semeadora, que parou de semear a boa semente. Alguma coisa tem te travado, alguma coisa tem te limitado, te impossibilitado. Mas o Senhor está querendo nesta noite quebrar as amarras que esteve te travando até aqui. Eu te convido a ficar de pé com a permissão do pastor da igreja. Eu quero, mais uma vez, convidá-los a estar aqui. Eu estou vendo obreiros, irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, que vieram aqui esta noite, nesta escola bíblica. E Deus está renovando a chamada que Ele fez na sua vida. Ele está renovando o teu ministério, renovando aquele pacto que Ele fez contigo.
Ele está renovando a aliança. O propósito, o projeto de Deus não acabou. O dia que Deus terminar a missão dele na tua vida, Ele te chama para a eternidade. Viver por viver não é viver. Viver sem servir a Deus não é viver. Deus te chamou, te escolheu. O seu nome está gravado na palma da mão de Deus. E Deus está dizendo: eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Eu convido você a sair do seu lugar. Em nome de Jesus. Eu estou vendo um rosto conhecido aqui, parece. Eu conheci uma irmã chamada Raquel, parecendo com esta irmã que está aqui. Eu peço uma irmã que chegue junto com essa irmã aqui. Isso, abrace. Deus tem algo muito especial. A tarefa, a missão que precisa ser concluída. E às vezes a irmã se sente incapaz, se sente às vezes até cansada, mas o Espírito de Deus te diz esta noite: ainda tem trabalho para ti. Faça a minha obra que eu cuido do resto. Faça a minha obra que eu cuido do que é teu. Os teus planos, os teus projetos estão na mão do Senhor. À medida que a irmã se rende e faz o trabalho, há ouvidos que precisam ouvir a tua voz. Há almas que esperam a tua visita, os teus passos. Não espere uma credencial, nem um título. Eu disse ontem, repito, tem muita gente, pastor Aristeu, meu pastor, que estão interessados no título. Quando ele consegue o título, aí ele não desempenha o trabalho. E meu pastor Jeová dizia: presbítero que não trabalha, presbítero não pode ser. Evangelista que não evangeliza, evangelista não pode ser. Aí tem os pastores auxiliares que apoiam o trabalho. Onde está você? Cadê você? Vai ser cobrado, porque aquele que mais for dado, mais se lhe pedirá. Deus não investe para perder, lembre-se disso. Deus não investiu para você ficar com talento segurando, e às vezes se tirar fica bicudo, se mexer eu desvio ou saio da igreja. Deus não investe para perder. Ou você desempenha o trabalho, ou Deus vai te substituir. Duro serás, porque a oportunidade vem e passa. O teu tempo é hoje, teu momento é agora. Ou você faz, porque o céu não pode levar prejuízo, o céu não pode perder, o reino não pode perder. Deus está esperando por ti. Deus está acreditando em ti. Ele investiu, Ele colocou o talento na tua mão. Não enterre, não esconda. Não esconda. Não esconda. Na velhice ainda darão frutos. Alguém diz: ele está velho, está cansado. Tá não, Deus tem mais. Não é hora de parar, não é hora de parar, não é hora de parar, não é hora de parar. Pastor Aristeu, não é hora de parar, é hora de avançar. Adamanti, Anderol, Nagaya Súria, Adamantina ainda precisa do Senhor com cajado na mão. Aleluia. Obreiros, abrace a causa, alivie o fardo, ajude a empurrar o carro, porque Deus tem ainda surpresa para este campo. Deus ainda tem coisas maiores para este campo. Ele é Senhor, está sentado no trono, e Ele diz nesta noite: quem começou a boa obra aperfeiçoará até o final. Bendito seja
Irás tu fome que vai. Oh Espírito de Deus, Santo de Israel, Deus que restaura, que renova, Deus que fortalece, Deus que chama, Deus que capacita, Deus que prepara, Deus que reveste, Deus que revigora, renova o ânimo, renova o propósito, renova a chama no coração de cada crente, em nome do Senhor. Que esta obra possa avançar, que soldados se levantem, destemidos, armados, municiados, para enfrentar, contra-atacar, combater o inferno que se levantar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome posse da vitória, tome posse da saúde, tome posse do renovo, toma posse da graça revigorante esta noite. Receba a saúde nos ossos, receba a saúde no sangue, receba a saúde nos órgãos vitais, receba a saúde física, psicológica, sentimental, espiritual, ministerial, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, profetizamos vitória para a glória do nome de Jesus. Amém.